Charlie Munger, um polímata que abraçava diversas áreas como empresariado, investimento, matemática, meteorologia, advocacia e filantropia, é reconhecido não apenas por suas proezas nos negócios e sua longeva parceria com Warren Buffett, mas também por seu brilhantismo intelectual. Desde sua experiência na Grande Depressão até suas influentes assembleias de acionistas na Berkshire Hathaway, Munger sempre adotou uma abordagem marcada pela integridade, lealdade e racionalidade, desafiando preconceitos e promovendo o pensamento crítico. Sua influência sobre Buffett é notável, especialmente em questões de investimento de alta qualidade, uma lição que Munger enfatizou repetidamente. Ele aconselha simplesmente a persistir na busca pelo conhecimento diário, uma prática que ele mesmo segue e que tem se mostrado eficaz. Munger, assim como Buffett, nasceu em Omaha, Nebraska, durante a década de 1920, e embora fosse uma cidade pequena, ele apreciava sua comunidade próxima. Crescer durante a Grande Depressão moldou profundamente sua visão de mundo e suas abordagens à vida e aos negócios. Durante a Grande Depressão, um período desafiador para todos ao seu redor, Charlie Munger se destaca como uma das poucas pessoas ainda vivas que vivenciaram profundamente aquele período histórico. Para ele, a experiência foi extrema, proporcionando lições valiosas que moldaram sua vida e carreira. Enquanto enfrentava dificuldades junto com sua família, Munger transformou esses desafios em oportunidades de aprendizado. Influenciado pela forte ética de seu avô, um juiz federal em Nebraska, Munger internalizou a crença de que o dever moral incluía buscar o conhecimento e evitar a ignorância. Essa convicção o impulsionou desde sua juventude em Omaha até seus estudos na Universidade de Michigan, onde inicialmente se dedicou à matemática. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, Munger interrompeu seus estudos para servir no Exército dos Estados Unidos, ingressando no Corpo Aéreo. Embora sua carreira militar tenha sido marcada por desafios e resultados mistos, Munger reflete sobre essa experiência com sinceridade e humor, reconhecendo sua estatura física como um segundo-tenente pouco convencional. Durante seu tempo no Exército, Charlie Munger aprendeu uma valiosa lição jogando cartas: desistir cedo quando as probabilidades estão contra você e aproveitar ao máximo as raras oportunidades de vantagem. Essa experiência contribuiu para o desenvolvimento inicial de suas habilidades de negócios. Após deixar o exército e se casar aos 21 anos, Munger decidiu estudar direito em Harvard, graduando-se em 1948. Ele então se mudou com sua família para Pasadena, onde enfrentaria um dos períodos mais difíceis de sua vida. Seu casamento desmoronou, ele perdeu tudo e recebeu a notícia devastadora de que seu filho Ted estava gravemente doente com leucemia. Desesperado, Munger gastou tudo o que tinha para tentar salvar a vida de Ted, mas infelizmente o distúrbio sanguíneo de seu filho oferecia poucas chances de remissão. Ted faleceu um ano após o diagnóstico, uma experiência que Munger descreveu como indescritivelmente dolorosa. No entanto, durante esse período sombrio, Munger encontrou conforto ao conhecer sua segunda esposa, Nancy, com quem se casou em 1956. Ele recomeçou sua vida abrindo seu próprio escritório de advocacia, mas, eventualmente, percebeu que essa não era sua verdadeira vocação. Após completar 5 projetos de desenvolvimento imobiliário bem-sucedidos ao lado de seu escritório de advocacia, Charlie Munger acumulou um patrimônio considerável, chegando a ter 1,4 milhão de dólares em seu nome. Decidido a buscar independência financeira e descontente com a prática de enviar faturas e depender financeiramente de outros, Munger abandonou definitivamente a advocacia para se aventurar no mundo dos investimentos. Seu encontro com Warren Buffett em 1959 foi um ponto crucial nessa transição. Buffett imediatamente reconheceu uma conexão duradoura entre eles, prevendo uma parceria que seria marcada por diversão, sucesso financeiro e troca de ideias. Munger compartilhava dessa visão e valorizava a sincronicidade que sentiram desde o início. Embora Munger não soubesse exatamente o que o futuro reservava, ele estava convencido de que eles estavam na mesma página e que sua colaboração seria frutífera e gratificante. Buffett, eventualmente, persuadiu Munger a abandonar a advocacia e se juntar a ele na gestão de investimentos. Em 1962, quando Buffett adquiriu ações de uma fábrica têxtil falida chamada Berkshire Hathaway, a parceria entre os dois se solidificou ainda mais. Charlie Munger uniu forças com Jack Wheeler para fundar a Wheeler, Munger & Company, uma empresa de investimentos sediada na Bolsa de Valores da Costa do Pacífico. Enquanto isso, ele manteve uma proximidade constante com Warren Buffett, discutindo regularmente investimentos e até colaborando em algumas empreitadas, como a aquisição do controle da Blue Chip Stamps.
Apesar de ter encontrado sua verdadeira vocação na gestão de investimentos e acumulado um patrimônio considerável, Munger ainda enfrentava um conflito interno. Embora soubesse lidar bem com o dinheiro, viu-se perturbado durante crises econômicas, como a crise de 1974 a 1975, quando os preços de mercado caíram drasticamente. Essa experiência, combinada com o impacto emocional de ver investidores sofrendo perdas, o levou a reavaliar seu papel na gestão do dinheiro alheio. Munger optou por sair por conta própria em 1969, enquanto Buffett liquidou sua parceria de investimentos. Munger continuou por alguns anos antes de fechar sua própria empresa em 1976. Em 1978, ele ingressou oficialmente na Berkshire Hathaway como vice-presidente, dando início a uma nova fase de sua carreira ao lado de Buffett. Os acionistas da Berkshire Hathaway talvez não soubessem, mas Charlie Munger já havia exercido uma influência significativa no sucesso da empresa muito antes de oficialmente se juntar a ela. Enquanto Warren Buffett estava imerso na mentalidade de investir em pontas de charuto, ou seja, comprando empresas falidas a preços baixíssimos, Munger propôs uma mudança de estratégia. Em vez de focar em negócios em decadência, Munger sugeriu a Buffett que se concentrasse em empresas de alta qualidade, mesmo que o preço fosse justo, e mantê-las a longo prazo. Embora Buffett tivesse sido ensinado por Ben Graham a comprar ativos abaixo de seu valor intrínseco, Munger o convenceu a abandonar essa abordagem em favor de uma mais seletiva e focada na qualidade. Uma ilustração disso foi quando Buffett comprou uma empresa de moinhos de vento em Nebraska, sem entender muito sobre o negócio, apenas porque era barata. Essa experiência levou à compreensão de que era melhor evitar maçãs podres e investir em maçãs boas. Munger enfatiza que Buffett teria aprendido essa lição eventualmente, mas sua influência certamente acelerou o processo. Com o tempo, a Berkshire Hathaway consolidou seus investimentos e adquiriu empresas como a Nebraska Furniture e Marty Aborchens, solidificando seu lugar como um grande player no mundo dos investimentos. Uma parte crucial do sucesso da Berkshire foi sua abordagem à gestão e ao tratamento dos acionistas. Buffett e Munger preferiam assumir a propriedade total de empresas, mas adotavam uma postura não intervencionista, permitindo que os gestores conduzissem os negócios de acordo com sua visão. Charlie Munger expressou uma vez que a contribuição mais significativa deles para os negócios que adquiriram é o que eles optam por não fazer. Esta abordagem criou um alto nível de confiança entre os gerentes das empresas e Warren e Charlie, estabelecendo um ambiente operacional exemplar. Mantendo os custos indiretos da Berkshire Hathaway no mínimo absoluto, eles demonstraram um compromisso com a eficiência que também fortaleceu a confiança dos acionistas. Os acionistas se sentiam como parte da família empresarial de Warren e Charlie, alimentando um senso de lealdade e comunidade. Esse ambiente de confiança e colaboração deu origem a um legado notável nas assembleias anuais de acionistas da Berkshire Hathaway. Essas reuniões se tornaram verdadeiros eventos, comparáveis ao Woodstock do capitalismo. Desde a primeira assembleia em 1973, que aconteceu no refeitório dos funcionários do National Indian Office, até o crescimento para uma multidão de mais de 4.000 acionistas em 1995, as reuniões sempre foram marcadas por uma atmosfera única. Warren e Charlie transformaram o que poderiam ser discussões tediosas sobre investimentos em conversas envolventes e divertidas, mesmo antecipando perguntas sobre tópicos tão complexos quanto bancos. Decidi adotar uma linguagem bancária aqui para descrever a mim e a Charlie. As assembleias de acionistas costumavam ser pouco frequentadas, monótonas e completamente chatas, mas era possível sentir a integridade e humildade presentes nelas. Charlie é mestre em reduzir expectativas. Assim como minha esposa fez quando nos casamos, ela reduziu as dela. A vida não se resume a acumular riqueza passivamente com pequenos pedaços de papel. Warren e Charlie construíram relacionamentos sólidos com os acionistas da Berkshire Hathaway ao longo dos anos. As assembleias de acionistas da Berkshire Hathaway, apelidadas de Woodstock do capitalismo, atraem cerca de 40.000 acionistas leais todos os anos. No entanto, à medida que a Berkshire crescia, tornava-se mais difícil encontrar oportunidades lucrativas em escala menor. Munger percebeu que, em um certo ponto, o tamanho poderia se tornar uma âncora, retardando o crescimento. Em 1995, eles mudaram a estratégia, focando em aquisições de grande porte, como a Geico. Construíram uma grande reserva de dinheiro em títulos do Tesouro para se proteger de calamidades financeiras, e com o tempo, ganharam a reputação de cavaleiros brancos de Wall Street, aqueles a quem recorrer em momentos de crise. Isso lhes permitiu negociar termos favoráveis em grandes negócios, beneficiando seus acionistas.
Embora houvesse discussões sobre investir em empresas japonesas, Warren e Charlie eram vistos como figuras excepcionais, inteligentes como Buffett, talvez 2 ou 3 vezes por século. Você poderia ter uma ideia de que as taxas de juros no Japão estavam em um nível baixo por 10 anos consecutivos, permitindo que você pedisse emprestado dinheiro a uma taxa fixa por esse período. Com esse dinheiro, você poderia comprar ações que pagavam dividendos de 5%, gerando um fluxo de caixa significativo sem a necessidade de muito investimento ou esforço adicional. Berkshire Hathaway ou Charlie Munger poderiam obter essas oportunidades únicas, algo que a maioria das pessoas não conseguia. À medida que os anos passavam, Charlie se afastava gradualmente da Berkshire Hathaway, dedicando-se mais à filantropia e a projetos pessoais apaixonados. Ele fez doações substanciais para instituições como o Hospital do Bom Samaritano, a Faculdade de Direito da Universidade de Michigan e a Universidade de Stanford. Ele até se envolveu novamente no setor imobiliário e na arquitetura, prometendo uma doação de $200 milhões para o UC Santa Bárbara, sob a condição de que pudesse projetar um dormitório de graduação, um projeto que incluía quartos e áreas comuns sem janelas. Mesmo nos anos 90, Charlie permaneceu como presidente da Daily Journal Corporation e continuou a servir no conselho da Berkshire Hathaway como conselheiro de confiança de Buffett. Ele sempre comparecia às assembleias de acionistas da Berkshire, demonstrando seu compromisso com aqueles que confiaram nele ao longo dos anos. Charlie permaneceu extremamente ativo em seus últimos anos, participando de entrevistas, podcasts e outros projetos paralelos. Sua energia aos 99 anos era notável, parecendo que sua hora nunca chegaria. No entanto, em 28 de novembro de 2023, ele faleceu pacificamente em um hospital de Santa Bárbara. Em um comunicado após sua morte, Warren Buffett destacou a importância de Charlie para o sucesso da Berkshire Hathaway, agradecendo por sua inspiração, sabedoria e dedicação aos acionistas.